Prezados amigos, nós somos Cleiton e Eleusa Oliveira, somos da equipe do staff da Harvest Foundation e vamos apresentar a parte 1 da lição O Mínimo Irredutível da Lei de Deus. Pare para pensar comigo. O que temos aprendido com a pandemia? Certamente temos aprendido muitas lições. As necessidades se avolumam e os seguidores de Jesus, os seus discípulos, passaram a se perguntar se existe uma prioridade ao atender às necessidades humanas. Como seguidores de Cristo, cercados de tantas necessidades, onde devemos concentrar esforços para obedecer a Deus? Olha que pergunta importante. Há pelo menos 3 respostas para essa pergunta. E a gente gostaria de começar com uma primeira resposta, e elas não são respostas difíceis, porque elas são, acima de tudo, respostas práticas. Então, olha só, a primeira resposta é que a salvação espiritual é mais importante do que qualquer outro tipo de restauração ou ajuda que podemos dar a alguém a despeito da sua necessidade. Não há nada em todo o mundo que se compare a essa salvação. Sem salvação através de Cristo, temos separação total de Deus. Os contrastes entre ser salvo, viver sob o senhorio de Jesus ou rejeitá-lo são mais marcantes do que nós imaginamos. Com Cristo, não perecemos, mas temos a vida eterna, diz as Escrituras. Pois o dom gratuito de Deus é a vida eterna, está lá em Romanos 6:23, e sem ele, o mesmo Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, com Cristo, a plena vida, ou a vida plena e abundante, e sem ele, diz João 3,18, já estamos condenados. E se nós lembrarmos o texto de Marcos 8, 36 a 38, vamos ver que Jesus deixou bem claro: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então, somente através de Jesus é que temos vida. Ele disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma referência de João 14:6. E mais tarde, Jesus mesmo definiu a vida eterna quando orava ao Pai e disse: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O texto é de João 17:3. Então, a vida eterna é conhecer a Jesus e seu Pai. Que privilégio impressionante! Isso quer dizer que a salvação espiritual é muito mais do que uma passagem para o céu. Então, o que está em risco é como vivemos tanto a eternidade como a vida atual. Mesmo a prioridade da salvação espiritual nos aponta para propósitos maiores de Deus. E o texto de Efésios 2, 8 a 10, esclarece isso muito bem, quando diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, tendo visto esses textos que são tão esclarecedores, vamos voltar à pergunta inicial. Como seguidores de Cristo, onde devemos concentrar esforços para obedecer a Deus? Vamos ver uma segunda resposta a essa pergunta? Isso, já vimos a primeira, e a concentração na ideia da salvação em Cristo é fundamental. Segundo, devemos ministrar como Jesus ministrou, ou seja, trabalhar e servir como Jesus trabalhou, de acordo
com cada contexto e sensível à vontade do seu Pai. Jesus fazia isso o tempo inteiro. Ele ponderava o seu ambiente, mas ele ouvia a Deus constantemente. E ele se comunicava com Deus constantemente. Vocês lembram quando ele ressuscitou Lázaro? Ele chegou aí, naquele ambiente triste daquela família, e ele se dirige ao Pai para consultá-lo e diz exatamente qual é a grande necessidade que aquela família tem, ele compartilha isso com Deus. Então, Jesus tem, digamos assim, uma percepção clara da necessidade, mas também ele é muito sensível em todo o tempo à vontade de Deus. Ele estava sempre preocupado com as necessidades espirituais das pessoas, embora rotineiramente não ministrasse primeiro estas necessidades. Às vezes, Jesus primeiro ministrou a necessidade espiritual, como foi na cura do homem paralítico de Mateus 9, de 1 a 8. Nessa oportunidade, ele confronta a incredulidade das pessoas juntas com o paralítico, porque ele tinha perdoado o paralítico antes de curá-lo. E isso criou um desconforto ali com as pessoas que estavam vendo a necessidade do homem e Jesus ministrando a sua vida espiritual. Depois, Jesus adiantou que tinha poder tanto para perdoar como para curar. E nós, como discípulos de Jesus, devemos ter essa percepção sempre, que ele pode tocar a área espiritual da pessoa através das nossas vidas, mas também pode tocar a área física, o ambiente onde a pessoa vive e todo o que está em torno dessa relação. Outras vezes ele ministrou às pessoas sem mesmo abordar necessidades espirituais. Por exemplo, quando ele curou os 10 leprosos, nunca ouvimos lidar com as necessidades espirituais dos 9 que não voltaram para lhe agradecer. E Jesus, em sua onisciência, já sabia que só um voltaria. Mas aquele que voltou e caiu aos seus pés é a pessoa a quem ele acaba dedicando mais atenção. Então, Jesus conhecia e conhece o coração das pessoas. Podíamos esperar que ele curasse somente aquele leproso que ele sabia que ia voltar, ou que falasse a todos os 10 sobre a necessidade espiritual deles antes de curá-los. Ele não fez uma coisa nem outra. Se você imaginar a oração do Pai Nosso, é uma oração muito interessante, porque primeiro você pede o pão, depois você confessa o seu pecado. Então, qual é a necessidade? Pode ser as duas, mas Jesus disse: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Cremos que Jesus refletiu a compaixão de Deus pela lepra física e espiritual de todos os 10, mesmo sabendo que 9 não responderiam espiritualmente. Muito mais que uma estratégia de ministério, de serviço, esse é o próprio caráter de Deus, o Pai. Sua graça comum, que faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos, conforme diz Mateus 5:45. E há vários outros contextos em que Jesus ministrou a necessidade física ou social antes mesmo de atender a necessidade espiritual. Vamos ver alguns exemplos? Ele ressuscitou o filho da viúva, o texto de Lucas 7, 11 a 17. Ele acalmou uma tempestade, o texto de Lucas 8, 22 a 25. Jesus curou o inválido no poço de Betesda, a história que o Cleiton referiu, João 5, 1 a 15. E podemos lembrar que ele também transformou água em vinho numa cerimônia festiva de casamento, João 2, de 1 a 12. Veja bem, como é ministrar ou servir de acordo com cada contexto e sendo sensível à vontade ou direção do Pai? Essa é uma questão importantíssima para a gente responder e nós podemos apresentar de novo aqui
3 aspectos. O primeiro é que observamos a lei de Deus, que é a lei do amor, e que também é um mandamento. Então, estamos acostumados a tratar com o sentimento de amar, mas aqui nós temos o mandamento de amar. E essa lei é explicada como a lei de Cristo, no texto de Gálatas 6:2, que diz: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Também é chamada a lei do reino. E o texto é de Tiago, capítulo 2, o verso 8, que diz: sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Agora, uma segunda maneira de ministrar de acordo com o contexto e sermos sensíveis à vontade de Deus é que a lei de Deus, explicada nas Escrituras, era observada em mais de 600 regulamentos do judaísmo. Era muito regulamento. Isso era impraticável do ponto de vista humano. Imagine a ansiedade dessas pessoas, a curiosidade das pessoas que tinham 600 regulamentos para cumprir, para conhecer o que nós chamamos o mínimo irredutível dessa extensa lei. Isto é, o que seria essencial nela, o que define a sua natureza inteira. Esse mínimo irredutível foi explicado por Jesus, quando ele falou em Mateus 22, 37 a 39, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se nos voltarmos para o ensino de 1 João 3,17, encontramos a instrução sobre como pode o amor de Deus permanecer em alguém. Isto é, o que torna o segundo mandamento igualmente importante ao primeiro. Ora, é o fato de que este amor não deve ser algo que se expressa somente em palavras, mas em ação e em verdade. Então, vamos ver esse texto? Esse texto que expande a ideia de um mínimo irredutível. 1 João 3,17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, não age, como pode estar nele o amor de Deus? E depois, em 1 João capítulo 4, o verso 17, que diz: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Mas tem um terceiro aspecto aqui. Você poderia explicar, Cleiton? Então, Jesus demonstrou esse mínimo irredutível com um serviço amoroso em todo lugar, com todas as pessoas e em todas as circunstâncias em que ele se encontrou. Ele espera o mesmo dos seus seguidores. Os seus discípulos devem viver estilo de vida de serviço amoroso intencional. Vocês devem lembrar um momento bíblico em que os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram que ele os elegesse para uma posição estratégica, uma à sua direita e uma à sua esquerda no seu reino. E Jesus faz uma ponderação com eles. Naquele momento ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muito. Então Jesus ensina para os discípulos que qual é o ponto-chave desse mínimo irredutível, que se traduz pelo serviço amoroso a todas as pessoas em todas as circunstâncias. Isso é uma decisão e não um sentimento que varia conforme o humor de cada dia. Então, a importância do serviço amoroso foi discutida também por Jesus em Lucas 10, 25, e vai até o versículo 33, quando o perito da lei se dirige a Jesus e diz: que farei para herdar a vida eterna? E para herdar a vida eterna, Jesus disse: é importante você amar a Deus e amar o próximo. Disso depende toda a lei e os profetas. Aqui a conclusão é: amar a Deus
é o maior mandamento. E amar o próximo é a sua expressão graciosa. Então, no caso de Lucas 10, aquele doutor da lei fez um monte de pergunta teológica para Jesus, quem é o meu próximo, etc. E Jesus conta a história do bom samaritano, que, ao fim, ele chega para o homem e diz, qual de vocês, qual dos três você acha que é o próximo? Aquele que passou de lardo, ou de lado, né, o sacerdote, o levita, ou aquele que usou de misericórdia? Então, veja bem, o serviço amoroso ficou claríssimo nessa explicação de Jesus para o doutor da lei, e isso também se faz claro em 1 João 4, de 20 a 21. Lá está escrito, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem a gente vê, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. E essa explicação em João vai ganhando riqueza. Também no capítulo 5 de 1 João 3, diz amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E João enfatiza, e os seus mandamentos não são difíceis. Por quê? Porque tem um componente da graça de Deus que nos move na direção da necessidade, nos move na direção do nosso próprio coração e da nossa mente para entender que a vontade de Deus é santa, perfeita e agradável, e nos move no sentido de fazer aquilo que Deus ordenou, como diz João também na segunda carta dele, no versículo 6, que diz: o amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Então, voltamos para a pergunta inicial. Como seguidores de Jesus, onde devemos concentrar esforços para obedecer a Deus? Vamos ver uma terceira resposta. Aqui vai. Terceira resposta, então, para a nossa pergunta inicial. Muitas vezes, o serviço amoroso é o meio mais efetivo para ministrar necessidades espirituais. Eu fiquei extasiada, assombrada, quando eu ouvi isso pela primeira vez. Então, vou repetir, porque é um ensino importantíssimo e nós queremos que você possa se apropriar disso com muito gosto. Muitas vezes, o serviço amoroso é o meio mais efetivo para ministrar necessidades espirituais. Isto é, pessoas que muitas vezes são resistentes à palavra falada, elas estão abertas para ver a expressão viva do amor de Deus. É claro que Jesus conhecia esse princípio e ele próprio ministrou primeiro a necessidade que seu Pai sabia que abriria o coração das pessoas. Permita-nos compartilhar um testemunho de uma colega muito amada, a Ruth Concha. Ela já está com o Senhor, mas ela trabalhou com crianças pobres e também treinou pastores num seminário em Lima, no Peru. E a Ruth relatou o seguinte: a maioria dos cristãos concorda que primeiro vem a restauração espiritual. Ok. Mas quando vejo que as crianças estão sendo ensinadas como lavar as mãos antes de comer ou como escovar bem os dentes, também vejo o cuidado sobrenatural de Deus pela sua criação e pelo bem-estar do ser humano. Quando os seminaristas, os alunos em formação pastoral, ouviram esse tipo de observação da Ruth numa sala de aula, um deles objetou na hora. Não, ele disse, isso está errado. Nós podemos cair num extremo de apenas atender à área social do desenvolvimento. Mas daí a Ruth respondeu, mas nós também podemos cair no extremo de atender apenas à área espiritual e negligenciar as demais. Então, em resumo, cair nos extremos não é bom. Quer enfocando somente a área espiritual ou apenas atendendo a área social. Isso precisa estar em equilíbrio. De uma maneira, se nós não seguirmos esse equilíbrio, nós vamos funcionar como um pêndulo, que vai de um lado para o outro e acaba sem chegar a lugar nenhum. Então, existe uma prioridade no ministério, ou existe uma prioridade no serviço,
Em termos eternos, sim, o ministério espiritual tem prioridade. Entretanto, e este entretanto é de importância vital, a forma como ministramos depende do contexto no qual Deus nos envia. E nossa sensibilidade ao Espírito Santo se conecta para ter uma atitude equilibrada diante disso. Sempre é importante ter em mente que nosso Deus tem uma grande agenda. A grande agenda de Deus revela a sua bondade e glória em tudo que ele criou. Inclui a cura e a restauração de tudo que foi partido. Isso inclui o físico, que é a criação, o mundo material, o meio ambiente. Isso inclui o social, que são os relacionamentos quebrados, e a cultura, com suas construções maravilhosas e às vezes penosas, e o mundo espiritual, a distância entre Deus e as pessoas, ou as pessoas e Deus. Em resumo, inclui a restauração de tudo. Então, sabemos expressar o mínimo irredutível da lei de Deus, ou ainda precisamos aprender mais sobre isso? Veja que nós estamos falando de coisas bem práticas. Nossas igrejas estão preparadas e são continuamente desafiadas a expressar os ensinos bíblicos de forma prática. Ou nos conformamos com a audiência que sentam e ouvem confortavelmente, ou a gente parte para uma relação de equilíbrio entre essa audiência e o mundo lá fora. A pandemia mudou a maneira de fazer as coisas. Vivemos dias de exaustão espiritual, de exaustão emocional, onde encontramos pessoas enfastiadas da rotina das igrejas. Atendendo à prioridade de Jesus, o mínimo irredutível da lei de Deus, que é essa prioridade, a gente vai cuidar do que é mais importante e fazê-lo de uma maneira mais frutífera. Assim, amigo, se você está aflito com muitas demandas e à sua volta se pergunta qual a prioridade para obedecer a Deus, talvez a resposta está em um gesto simples, um gesto amoroso, corajoso, um gesto de fé na direção do seu próximo. Primeiro, pense em algo novo para fazer, ou uma maneira nova de fazer uma rotina, incluindo serviço amoroso a alguém cuja necessidade esteja a seu alcance para atender. Então, pensar coisas novas é interessante. Seja realista. Pense em algo que possa ser feito nos próximos dias. Dizendo, a gente não precisa adiar e ficar martelando já que é uma coisa nova, vamos fazer aqui um brainstorm para descobrir qual é o problema e depois qual é a solução. Não. Vamos pensar em coisas bem práticas. Tipo assim, eu tomo café sem açúcar. Não vou precisar de açúcar, então já vou direto no meu café, entendeu? É isso aí. Pense conosco e observe como isso pode ser oportuno para você no seu trabalho dentro da igreja e no seu trabalho fora da igreja. Então, estão aí duas ideias, mas podemos caminhar para outras ideias. Em terceiro lugar, planeje. Sabemos que muitas vezes nós não temos o hábito ou o gosto de planejar, mas hoje nós queremos convidá-lo, desafiá-lo a planejar essa ação. Escreva o que você quer fazer com um toque de novidade, para quem você quer fazer, quem é esse próximo que vai ser tocado com o amor de Deus através da sua vida e como fazer, quais são os recursos necessários, onde, quando. E um quarto passo, compartilhe, agora mesmo, nem espere muito tempo. Encontre uma pessoa e compartilhe essa ideia, o que você acabou de aprender sobre o mínimo irredutível e a ideia de colocar o amor de Deus em ação. Peça que essa pessoa ore por isso, que Deus esteja com você em todo o processo. Você também pode entrar em contato conosco, nós gostaríamos muito de acompanhá-lo nessa decisão. Pense duas vezes. A novidade pode estar na sua mente e você pode pegar esses conceitos, essas ideias que nós compartilhamos aqui, e especialmente essa sequência de estudos de textos bíblicos, e colocá-las num instrumento de trabalho que é um planejamento simples, em que você sabe o que fazer, para quem fazer, como fazer, onde fazer
e quando fazer. Que Deus te abençoe. Não esqueça de expressar o seu feedback assistindo, compartilhando o que você acabou de presenciar agora. Um grande abraço. Obrigada.